A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. E estamos aqui, irmãos, mais uma vez com um estudo sobre casamento. Essa é a terceira parte de um estudo que já estamos fazendo aqui no canal, na playlist de casamento. Então, se vocês não assistiram a parte 1 e a parte 2, ela está na playlist do casamento. Vocês podem acessar a playlist do casamento. É esse mesmo título desse vídeo, só que no final, ao invés de estar parte 3, porque essa é a parte 3, vai estar parte 1 e parte 2. Então, recomendo que vocês assistam a parte 1 e a parte 2 e depois assistam a parte 3. Mas se você quiser assistir também a parte 3, não tem problema. Você pode estar assistindo a parte 1 e a parte 2, né, que você vai pegar alguns detalhes. Vamos fazer aqui um resumo nesse primeiro slide, né, que é o casamento à imagem e semelhança do Verbo. E o Verbo, como João diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, né, o Verbo é o nosso Senhor, que estava com Deus e que era Deus, né? E desde o princípio ele formou todas as coisas, né? O Pai e o Filho. O Verbo é o Filho, nosso Senhor Jesus. Então aqui nesse canto esquerdo, nós vamos ver ali a antiga aliança, casamento, né? Então nós vamos ver ali a relação de Deus com a humanidade, onde Deus ele é o esposo, né? A humanidade esposa. E o homem esposo e a mulher esposa, né? O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher criada a partir da costela do homem pelo propósito de serem uma só carne. Até nisso Deus é perfeito. Há um propósito para a mulher ter sido criada após o homem e de ela ter sido tirada da costela. É o propósito de casamento, uma só carne, né? O casamento do homem e da mulher era exatamente a imagem e semelhança do casamento do Verbo, que é o Filho, que estava com Deus, e o homem que foi criado à sua imagem e semelhança, né? Deus e a humanidade, ali juntos, né? Casados, é um casamento. Só que foi violado, esse casamento foi violado, então a humanidade se afastou de Deus, foi colocada para fora por causa da corrupção do pecado, né? Houve ali uma transgressão, uma desobediência, uma violação ali do que Deus já havia falado. Todo o convívio era bom. Então a gente vê que ali Adão e Eva, isso a gente, nos vídeos anteriores a gente entrou um pouco mais no detalhe, era a representação exatamente desse casamento, né, de Deus com a humanidade, né? Agora vamos avançar um pouco lá para o Monte Sinai, né? E Deus tem um momento, isso após acontecer o dilúvio, né? Os povos se espalharem novamente. Então a iniquidade continuou tomando conta do homem, o pecado continuou tomando conta do homem. Havia aqueles que o coração estava mais voltado a Deus e foram separados. Deus a todo momento vem guiando a humanidade, né, a retornar para Ele, sem invadir o livre-arbítrio. Deus vai só instruindo a como a humanidade deve retornar, e a todo momento Ele vem usando todas as circunstâncias, a história da humanidade, toda a vivência do homem entre alguns erros e acertos, toda a circunstância ali Deus vem usando para poder mostrar isso, né? E Ele chama ali Abraão, o retirando ali da Babilônia e o guiando para uma nova terra, com a promessa de que dele seria formada uma grande nação, né? Aqui no canto esquerdo, ali abaixo daquele quadrinho azul, a gente vê ali essa relação, o diagrama ali, né, de Deus como esposo, marido, né? Ele faz ali uma aliança com Abraão e sua descendência. Então a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, né? E ali a gente vê que a descendência, né? Jacó ele teve 12 filhos, que são os patriarcas das 12 tribos, né? Ele teve seu nome trocado para Israel, e ali ficou-se então configurada a nação de Israel com 12 tribos. Então Deus ali ele se casa com Israel no Monte Sinai,
né, onde Moisés subiu, recebeu ali as tábuas dos 10 mandamentos. Ali Deus estava fazendo uma aliança, né? E desposou, casou com Israel ali. Então a gente vê essa relação perfeita desde o início, e sempre como Deus tem colocado essa situação aí do casamento, né? Que é exatamente uma representação do que a humanidade de Deus tinha e que se perdeu por causa do pecado, né? Mas que está sendo restaurada. Então, através da história, Deus vem mostrando isso para todos nós. Aí aqui há uma parte muito importante também, sobre a carta de divórcio. A carta de divórcio, eu não coloquei o texto aqui, mas ela está descrita no livro de Deuteronômios, capítulo 24, dos versículos de 1 a 4. E aquela carta de divórcio, Deus também está fazendo uso dela. Isso ele fala para o profeta Jeremias. E diz assim, em Jeremias capítulo 3, do versículo 6 a 8. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? A Israel mesmo que Deus casou, né? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a todo tipo de prostituição, toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu a despedi. Então ali a gente vê ele pegando a carta de divórcio, concedendo e despedindo da casa, exatamente como o texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4 diz. Eu a despedi, a pérfida Israel, lhe dei carta de divórcio. Está até destacado aqui no texto. Vi que a falsa irmã Judá, sua irmã, né, não temeu, mas ela se foi e se deu à prostituição. Aqui está falando de um reino dividido, que é Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Nós temos um vídeo no canal que fala sobre Efraim e Judá, Israel e Judá, né, as duas casas. E você vai entender muito melhor isso depois que você assistir esse vídeo. Vamos também ter vídeos posteriores que nós vamos também falar sobre isso. É importante conhecer, né, cada vez mais estudar a palavra de Deus, para que a gente possa ir se aprofundando, né, mais e mais. E aconteceu isso, que Deus deu carta de divórcio a Israel. E na lei, lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, na lei, né, diz que se uma mulher foi despedida e deu carta de divórcio a ela, se ela se casar novamente com o marido, esse segundo marido, se lhe der a carta de divórcio ou se ele vier a morrer, que ela não poderá voltar para o primeiro marido. Eu não coloquei esse texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4, mas estou citando aqui para vocês. E foi o que Deus fez, despediu. Mais à frente, no capítulo 31, Deus vai dizer ainda assim mais ao profeta Jeremias: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Os dois reinos que ele vai unificar. O Messias, ele vem fazer isso, ele vem unir as tribos, né? Com relação a Israel, que havia unido ali 12 tribos, essa casa de Israel ficou com 10 tribos e a casa de Judá com 2. Então ele vai unir a casa de Israel e a casa de Judá numa nova aliança. Versículo 32: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, que é casado, né? Diz o Senhor. E aí está falando exatamente daquela situação que a gente falou um pouco atrás, de no Monte Sinai, Deus casou com Israel, né? Ali desposou, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. É importante observar que aqui ele já fala casa de Israel, não mais Israel e Judá, porque aqui ele já está considerando a união, já que voltaram a ser um reino, Israel, 12 tribos, Israel de Deus. E aqui está contemplando tanto Israel quanto Judá, quanto os gentios, todos os moradores da terra unidos na Israel de Deus, um só povo, uma só nação, né?
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo, um único povo, unido. O apóstolo Paulo também, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, né? E que o que estava em tábuas de pedra, agora está escrito nas tábuas de carne do nosso coração. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a lei e os profetas, então a mesma coisa que Deus falou aqui com Jeremias, o apóstolo Paulo entendeu muito bem o cumprimento disso lá na frente e escreveu isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Eu estou citando aqui alguns textos, não coloquei todos aqui para não ficar muito slide, muito texto e não ficar muito cansativo. Amém? Então aqui ele está falando que deu carta de divórcio, mas ele está falando aqui de uma restauração, e há uma maneira disso ser feito, né? E o apóstolo Paulo entendeu muito bem essa maneira. Lá em Romanos capítulo 7, do versículo de 1 a 6, o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia a respeito do casamento. E ele vai dizer assim, ó, Romanos capítulo 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ele está citando aqui exatamente em concordância com Deuteronômio 24, de 1 a 4. E da lei conjugal, carta de divórcio, tudo isso aqui, ele vai destrinchar esse entendimento aqui, ó. E no versículo 4 ele fala, ó, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer-se a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é o próprio Cristo, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, pois, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estava sujeito, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, o que ele estava dizendo? Que Jesus, ele é Deus, ele se fez carne como nós, então ali havia colocada em prática ali o divórcio que foi dado. Só que não dizia a carta de divórcio que não pode voltar para o primeiro marido? Mas aqui o apóstolo Paulo disse que se o marido morre, agora a mulher não está mais sujeita àquela lei. E quem é a mulher? A mulher é a Israel, né? E Judá também. E toda a humanidade ali que estava separada de Deus. O que aconteceu? Cristo morreu. Agora está desobrigada da lei conjugal e pode voltar para o marido, só que o marido está morto. O que acontece então? Cristo ressuscita, agora ela pode voltar onde ele se apresenta como um noivo para uma nova aliança, né? Vamos lá então. O apóstolo Paulo ainda vai destrinchar um pouco mais sobre isso, porque algumas pessoas distorcem dizendo, mas então a lei está morta, que fala da caducidade da letra, não importa mais isso, agora é a graça. Não. Vamos agora então para o próximo slide. Aqui nesse próximo slide, continuando o pensamento de Paulo em Romanos 7 ainda, agora do versículo 7 ao 25, eu destaquei aqui alguns trechos. Aí o apóstolo Paulo, ele se faz uma pergunta na própria carta e ele mesmo responde para evitar distorções. Percebe que ele diz assim então, sobre a lei, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado,
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O povo tinha esquecido completamente de Deus, estava entregue às suas próprias paixões e nem sabiam que estavam mortos. Porque quando Deus trouxe a lei, quando eles observavam, não cobiçarás, mas se eu cobiço, eu torno-me transgressor da lei, né? E isso vai fazendo o quê? A consciência do pecado, da transgressão, que gera a morte, né? Então ele diz aqui: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Mas por quê? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ele diz ainda sobre a lei, olha, versículo 12: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não tem nada de mal com os mandamentos e a lei de Deus. Aí ele faz uma pergunta novamente para ele mesmo: acaso o bom se tornou em morte? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então a lei, ela evidenciou o pecado, que gera fruto para a morte. Então ali o homem começou a ter na consciência dele que aquilo era transgressão e que aquilo gerava morte. Por isso que reviveu o pecado nele, mas já estava morto. Na verdade, o pecado reviveu na consciência. Ele tomou consciência de que aquilo ali gerava morte, Versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ali ele estava explicando que o pecado, ele tomando por ocasião da lei, começou a exercer sua força sobre a vida do homem. E isso mostra o quê? Que o homem está escravo do pecado. E que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, é a vida eterna. Então ele vai concluir esse raciocínio aqui. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Está tornando, através da lei, a consciência de que já estamos mortos. Quando morremos? No Éden. O apóstolo Paulo tem tudo isso em mente. No Éden. Não foi no Éden? Se comer desse fruto, é certo que morrerá? Morreu. Está morto. Existe a primeira morte física, mas o homem morreu ali mesmo. E fisicamente, o que ele vivia eternamente, ele acaba morrendo. Mas ainda existe uma segunda morte, que é a morte da alma. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A mesma coisa que o apóstolo Paulo escreve lá quando fala dos frutos do Espírito e das concupiscências da carne, lá em Gálatas. É o mesmo pensamento. Claro, o apóstolo Paulo ali era um homem que ele tinha um pensamento bem centrado, muito conhecedor da lei, dos profetas, e entendeu perfeitamente o cumprimento disso em Cristo. Cristo é o resultado da lei, ele está cumprindo. As coisas não estão completamente cumpridas, mas estão em cumprimento. Olha a conclusão do apóstolo Paulo agora a partir do versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, já que a lei toda evidencia essa morte? E agora? Ao mesmo tempo, a lei
aponta para a vida, porque segundo o escritor de Hebreus, isso é uma passagem muito importante, Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei é uma sombra de um bem vindouro, ou seja, quando você olha para uma sombra, você vê, é de uma pessoa, mas quem é a pessoa? Não consigo ver exatamente, e o escritor de Hebreus fala isso, não é a imagem exata das coisas, né? Mas aponta para o quê? Para o que é a imagem exata, que é Cristo. Então a lei aponta para Cristo. Então o que era para a morte, tornou a consciência da morte, ao mesmo tempo aponta para Cristo. Não é na lei que estava escrito que levasse os cordeirinhos no tabernáculo, confessa o seu pecado para o cordeirinho, mata o cordeirinho ali e o teu pecado passa para o cordeirinho, com ele morrendo, o seu pecado morre ali com ele. Isso aponta para quem? Para Cristo, né? E no versículo 24 ele fala assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus, é Ele que vai livrar, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, que gera morte, né? Então, ele conclui isso daqui, porque é importante quando ele faz a analogia do casamento, para não distorcerem, para dizer que a lei não tem validade nenhuma, ele diz não, tem sim, e ela é boa, e ela evidencia o pecado que gera a morte, mas ao mesmo tempo que traz isso, a consciência aponta para a vida. E lembra do que Deus, vou voltar até alguns slides aqui, irmão, lembra do que Deus falou aqui, ó, no Jeremias 31, olha só no finalzinho ali, olha: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 3 também, Paulo escreve também isso aos Coríntios, com outras palavras, mas a mesma aplicação, ele fala a mesma coisa. Amém? Então aqui, nesse diagrama, a gente vê aqui a promessa de um casamento, imagem e semelhança do Filho, o noivado de Cristo e a igreja. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele se apresenta como um noivo para a sua noiva, que é a igreja, e essa noiva está sendo preparada, né? Aí já falamos aqui de Efésios 5, do 22 ao 28, nos vídeos anteriores, não vou me tornar repetitivo. E tem uma coisa aqui, né, aqui embaixo de Jesus, você pode ver aqui que nesse quadradinho azul aí, ó, noivado de Cristo com a igreja, Cristo noivo e a igreja noiva, você vê aí Jesus. E olha o que diz ali, 2 aos Coríntios, é um versículo que eu separei aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Porque o apóstolo Paulo, estou zeloso de vós, e está tratando a igreja com zelo, né, de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, né? Vai casar com Cristo, então vai ser o marido da igreja, a igreja vai ser esposa. Então está preparando como uma virgem pura, a noiva sendo preparada para seu noivo, a saber, Cristo, né? Então, Cristo, quando ressuscita, se apresenta ali como noivo, e a igreja está se preparando, está se atraviando, né? Porque vai haver o casamento, as bodas do Cordeiro, que está alinhada com a 7ª festa, tabernáculos, né? E tem alguns trechos aqui, alguns textos que eu destaquei, assim como Cristo é o cabeça da igreja, da mesma forma o homem é o cabeça da mulher, o casamento é instituído no Éden, já era a imagem de um casamento entre Deus e a humanidade, né? E o noivado entre Cristo e a igreja. Israel traiu seu marido, traiu a Deus, recebendo então carta de divórcio, Jeremias 3. Judá cometeu abominação pior contra o próprio Filho de Deus. Entretanto, Deus morre na pessoa de Jesus, desobrigando tanto Israel quanto Judá da lei conjugal, e se apresenta como noivo. Para então Israel, viúva, né, que viúva pode casar novamente, né, é o casamento de um resgate. E ali a gente vai celebrar as bodas do Cordeiro, né, que é o início do reino de Cristo, o reino milenar de Cristo. Bom, então é isso, irmãos, para fechar o raciocínio, né? Algumas coisas eu passei brevemente porque já citamos na parte 1 e na parte 2, mas eu citei novamente, não entrei muito em alguns detalhes, para compartilhar com os irmãos isso. Deixem seus comentários, são muito importantes, né? Comentários edificantes, construtivos, né?
curta o vídeo, compartilhe se foi edificante para você. Vamos todos crescer em espírito, em verdade, em graça, em conhecimento. É muito importante realmente seus comentários, alguma dúvida ou algum acréscimo, fiquem à vontade. Estamos aqui para crescer junto, buscando de coração a palavra de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, conhecer o reino de Deus, e ele se revela através das Escrituras, para que possamos então crescermos cada vez mais. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Deus abençoe a família de todos, a todos aqui, e fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.